Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 8. Vamos estudar Gênesis 12 e 13, que tem por tema Abraão, o pai da fé. O texto áureo vai dizer, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. A verdade prática diz, a fé de Abraão resultou numa jornada que mudou a história do mundo. Bem, na primeira parte da história nós estudamos de Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11, que é como nós já vimos, a primeira divisão se dá do capítulo 1 até o 11, foi onde nós estudamos como tudo começou, quem criou o mundo, e lá nós respondemos perguntas essenciais como de onde viemos, como surgiu o pecado, quem criou todas as coisas, e lá tivemos muitas respostas e há esses questionamentos que acabam surgindo. Agora, na segunda fase, que é essa que nós vamos entrar hoje, na segunda parte, nós vamos estudar como o autor bem coloca, né? Nós veremos a história da salvação, ela começando a se concretizar através do chamado de um homem chamado Abraão. E é sobre esse personagem novo que nós vamos começar a estudar hoje, que se chama Abraão. Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus e lá ele cresceu, lá ele se criou. E os arqueólogos descobriram nesta importante cidade chamada Ur dos Caldeus, que ali vigorava um comércio muito forte, que eles tinham um comércio muito forte com todos os seus vizinhos e que ali possuía uma grande biblioteca, o que possibilita nós pensarmos que já que Abraão cresceu ali em Ur dos Caldeus, a probabilidade de ele ter sido bem instruído é muito grande. E ainda no capítulo 11 nós vamos começar a ver o início da peregrinação de Abraão, onde ele e seu pai Tera saem da terra de Ur dos Caldeus e começam a peregrinar e eles param na cidade de Harã. Por qual motivo eles param? A palavra de Deus não nos conta. Pode ser por motivo de saúde, eles tenham parado em Harã, por motivo de alguma circunstância adversa ou mesmo por medo, eles pararam ali em Harã. Certo é que Harã, ela fica ao norte da Mesopotâmia, num braço do Eufrates. Certo é que eles pararam ali e ficaram ali na cidade de Harã. Porém, isso não mudou o chamado de Abrão. Ele tinha, sim, respeito pela liderança do seu pai. O seu pai, ele ficou ali em Harã até o seu pai morrer. Porém, quando seu pai morreu, ele mudou-se para Canaã. E pode ser até para nossa reflexão que nós também passamos por tempos de transição. Esse período que Abrão passou em Harã foi um período de transição na vida dele, provavelmente um período importante, assim como na nossa vida, às vezes nós passamos por período de transições que são períodos importantes que nós precisamos passar para que nós possamos aprender a confiar em Deus, para que nós possamos aprender a esperar no tempo de Deus, porque muitas vezes a gente recebe uma promessa e a gente já quer que aquela promessa se cumpra imediatamente. E normalmente não é assim, normalmente tem um período de transição, um período onde nós vamos nos adaptar e nós vamos nos tornar mais dependentes de Deus. E isso foi o que aconteceu ali na vida de Abrão. Ele teve aquele período de transição em Harã, foi necessário para ele chegar ao recebimento da sua promessa. Lembrando, se nós agirmos com paciência para fazer a vontade de Deus neste período de transição, se nós pacientemente obedecermos a Deus quando estivermos passando por este período, certamente quando nós formos chamados, nós já estaremos bem melhor preparados para servi-los diligentemente. Esse período de transição é um período necessário, é um período que nos ensina a confiar em Deus, nos ensina a colocar em Deus toda a nossa confiança. E é o que nós veremos agora no capítulo 12, que é a repetição do chamado de Abrão, que o primeiro chamado foi feito em Ur dos Caldeus, conforme a gente pode ver em Atos, e lá foi feito o primeiro chamado, e agora nós temos a repetição desse chamado novamente, para que Abraão largasse o seu conforto, largasse as suas raízes, largasse a sua parentela e fosse em direção à promessa que Deus havia feito a ele e em direção a isto que até então requeria muita fé para que fosse obedecida. O tópico 1 vai dizer seu chamado, o subtópico 1 diz rompendo com o passado. Gênesis capítulo 12, versículo 1 vai dizer, ora,
Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Bem, agora nós já entendemos que Abrão já saiu de Ur dos Caldeus, da cidade que ele nasceu, se dirigiu junto com seu pai até a cidade de Harã, ali estava estabelecido, mas nós precisamos lembrar que o primeiro chamado, o chamado de Abrão, aconteceu lá em Ur dos Caldeus, conforme nós podemos comprovar lá em Atos capítulo 7, a partir do versículo 2, que é quando Estevão vai se dirigir aos judeus e ele fala assim, vou ler aqui, que diz: o Deus da glória apareceu a Abraão, o nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e ali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então, ele recebeu seu primeiro chamado em Ur dos Caldeus, e ele foi com seu pai, parou ali na cidade de Harã, que é esse período de transição que nós comentamos, e agora Deus o leva até a cidade de Canaã. Depois da morte do seu pai, ele vai até a cidade de Canaã. Então agora o Deus da glória aparece a Abraão e ele dá duas ordens. Se nós formos fazer um comparativo da história de Abraão com a história de Noé, essas histórias têm semelhanças, que Deus primeiro dá ordens e depois faz promessas. Não é assim que aconteceu também com Noé? E a ordem era essa, que ele saísse dali, que ele saísse do meio da sua casa, que ele saísse do meio dos seus familiares, que ele saísse da casa dos seus pais, saísse da sua terra natal. A ordem é: separa-te da tua parentela. E com certeza essa parentela dele era idólatra, com certeza ele já se viu ali em Ur dos Caldeus aos deuses daquele local, a deusa da lua, enfim, os deuses que havia naquele local, certamente ele já seguiu. E a segunda ordem que ele dá é: eu quero que você vá para o lugar que eu ainda vou lhe mostrar. Interessante que Abraão saiu do lugar que ele estava para seguir promessas que ele não conhecia, promessas que não foram especificadas, promessas que não tinham tanta substância, para uma terra que ele não sabia onde era, não sabia o tamanho dessa terra, não sabia como conquistaria, mas pela fé ele partiu em direção a isso, ele obedeceu a Deus, porque para ele obedecer ele precisou ter fé, porque ele não tinha nenhuma prova substancial que o levasse a crer que realmente aquilo aconteceria com ele. Por isso que lá em Hebreus, deixa eu abrir aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, ou seja, é um ato de muita fé, porque ele não tinha ideia para onde ele iria, ele teria que se permitir ser guiado por Deus, e aquele tempo de transição que ele passou em Harã certamente ajudou ele a ter uma confiança maior em Deus, a colocar toda a sua confiança em Deus para poder seguir adiante. Então nós notamos que a vida de Abraão foi uma vida cheia de fé, porque ele saiu ali do lugar que ele tinha conforto, que ele tinha segurança, que ele tinha já constituído a sua família, para ir para um lugar desconhecido, e ele não questionou a Deus, pelo contrário, ele creu na aliança que Deus fez com ele. Então nós não devemos nos surpreender se Deus porventura dizer para que nós desistamos muitas vezes de um ambiente seguro, de um ambiente familiar, a fim de fazer a sua vontade, porque muitas vezes Deus ele tem os seus propósitos e os seus períodos de transição na nossa vida, mas no final as promessas dele sempre se cumprem. Nós devemos sim confiar em Deus, independente do ambiente que nós estejamos, do que esteja acontecendo, do período de transição que estejamos passando, mas a nossa confiança deve estar firme em Deus. E ao receber esse chamado, Abraão, ele muda-se para Harã e em seguida muda-se para Canaã, obedecendo a Deus. Deus estabeleceu um pacto com Abraão, prometendo que ele seria o pai de uma grande nação, e não apenas o pai de uma grande nação, e que aquela nação seria abençoada, mas todas as demais nações, todas as outras nações seriam abençoadas através desta nação que surgiria a partir de Abraão. E essas outras nações, elas seriam influenciadas pela nação de Israel. Israel nasceria e todos os lugares que Israel passasse, todas as outras nações receberiam influência de Israel. Como nós vemos até hoje que muitas nações têm influência nas leis que Deus deu para o povo de Israel, então segue-se até hoje muitas dessas leis. Mas certo é que da árvore genealógica de Abraão viria
o Salvador, o grande Messias, Jesus Cristo, que através de Cristo as pessoas podem ter um relacionamento pessoal com Deus e ser infinitamente abençoadas por Ele. E o autor da revista, ele nos leva à reflexão de que Abraão, ele precisou abrir mão do seu passado para poder começar um novo futuro, para começar a construir um novo futuro. E tudo isso era muito desconhecido, porque ele foi para um rumo desconhecido, quando eu disse, para uma terra que eu ainda lhe mostrarei, era tudo muito incerto. Então ele precisou fazer uma jornada de fé, ele precisou colocar completamente a sua fé em Deus. Isso exigiu de Abraão um rompimento com o passado, uma ruptura ali teve que acontecer para que essa mudança ocorresse na vida de Abraão. Isso exigiu que ele abrisse mão de tudo que ele tinha, abrisse mão do conforto, de estar ali com a sua família, de já ter se estabelecido na cidade de Ur e depois ter se estabelecido na cidade de Harã. Ele já tinha riquezas ali, ele constituiu riquezas, então ele teve que abrir mão de tudo isso, crendo na promessa que Deus havia feito para ele, e dali surgiria um novo começo, dali ele teria um novo começo. Mas para isso ele teve que ter muita fé. E isso nos leva a lembrarmos, viajar até a história de Nicodemos. A gente lembra de Nicodemos, porque Nicodemos, aquele fariseu, príncipe dos judeus, ali quando ele se encontrou com Jesus Cristo, e ele ouviu aquele desafio de Jesus, quando Jesus disse, necessário é nascer de novo. E ele recebeu, ele atendeu esse chamado de Jesus. Ele pegou esse desafio e atendeu o chamado de Jesus Cristo, mesmo que ele tivesse que abrir mão das suas crenças erradas que ele tinha aprendido até então, mesmo que ele tivesse de abrir mão de algumas coisas para poder seguir Jesus, mesmo que ele tivesse que negar a si mesmo, mas ele aceitou o chamado de Jesus nesse novo nascimento, nessa mudança de vida, porque aí requeria dele uma decisão para ele mudar de vida, e foi isso que Abraão fez. Ele aceitou o chamado e se mostrou disponível para mudança, mesmo que essa mudança, para chegar nessa mudança necessária, ele tivesse que passar, conforme o autor da revista fala, por perdas, tivesse que passar por dor, e ele viveu exatamente o que diz Lucas 9:23 mesmo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Abraão, ele negou a si mesmo quando ele abriu mão do conforto da sua casa, quando ele abriu mão da segurança que a sua parentela lhe trazia, quando ele abriu mão do conforto e segurança daquele lugar onde ele já estava estabelecido, onde ele já tinha sua riqueza, já tinha seus negócios, seus comércios ali. Então, ele teve que abrir mão de tudo isso, e essa decisão que ele tomou agora requeria toda a sua confiança, teria que estar disponível para Deus, porque agora que ele abriu mão de todo o conforto, de toda a segurança, de tudo que poderia lhe trazer algum benefício, alguma segurança, alguma tranquilidade ali financeira ou sentimental, agora ele abre mão de tudo isso quando ele sai de Harã, agora ele coloca toda a sua confiança em Deus, agora ele só tem um para confiar, agora ele só tem um para clamar, e é Deus, e toda a sua confiança a partir dali é colocada em Deus. Continuando aqui no tema abordado pelo autor da lição, sobre as mudanças que se fazem necessárias, que é isso que ele aborda, para o crescimento, mudanças necessárias para o crescimento que fazemos. Então, a gente lembra que uma vez ouvi um palestrante falando e eu lembrei na hora que eu vi o autor puxando esse assunto para reflexão de mudanças necessárias para o crescimento. Para você mudar, para você crescer, você precisa passar por mudanças, você precisa passar por uma fase de transição. E essa palestra, o palestrante falava o seguinte, que numa reforma, sempre que vai ter uma reforma, tem as quebradeiras, tem as poeiras, você tem que derrubar uma parede para construir uma outra coisa, tem que pintar, tem um cheiro de tinta, tem todo um desconforto que, para fazer esta reforma, gera na pessoa. Então, do mesmo modo, conosco, para nós progredirmos, para nós melhorarmos, para nós passarmos, subirmos de nível, digamos assim, nós precisamos desse período de transição, assim como nas reformas, que para melhorar, antes tem que piorar. Para ficar o ambiente bonito, para ficar aquele ambiente agradável, antes teve que passar pela quebradeira, antes teve que passar pela poeira, antes teve que ter o cheiro de tinta, e gerou todo um desconforto, mas no final obteve-se um resultado positivo.
Então, do mesmo modo, foi com Abraão. Abraão teve que passar por esse processo de mudança, de rompimento com o seu passado para poder chegar à parte da recompensa, à parte das promessas que Deus havia feito para ele. Então, por isso que esse período de transição, esse período de abrir mão de mudanças, de abrir mão, né, de fazer mudanças, de romper com o passado para poder começar uma nova vida, esse nascer de novo, requer de nós uma decisão, requer de nós um sacrifício, abrir mão daquilo que a gente é apegado como seres daqui desse mundo. Por isso que a revista ela vai nos dizer que nós devemos ter em mente que nós não somos desse mundo, que nós não somos cidadãos dessa terra, mas nós somos cidadãos do céu. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitos na eternidade, porque se nós ficarmos só com os nossos olhos fitos aqui na terra, nós não conseguiremos chegar até a eternidade. Nós temos sim que ficar com os nossos olhos fitos na eternidade. Precisamos estar disponíveis para as mudanças que são propostas em nossas vidas, porque seguir a Cristo nessa vida pode ser caro, mas no final a recompensa ela vale muito a pena. A dor e o esforço eles são amplamente recompensados. E nós devemos estar dispostos a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir a Jesus. Então, os cristãos, eles são pessoas completamente novas em seu interior. Nós não somos reformados, nós não somos reabilitados, nós não somos reeducados, não. Nós somos recriados, ou seja, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo. O novo nascimento é necessário para o cristão. Então, por ocasião da conversão, não apenas viramos a página da nossa vida velha, mas começamos uma nova vida sob o controle de um novo mestre. Foi isso que Abraão fez. Ele abriu mão da sua vida velha e aceitou ter Deus como comandante do seu barco, como tendo o controle total da sua vida. E por isso que ele conseguiu seguir em frente mesmo, sem ter algo certo para chegar, né? Um lugar concreto para chegar. O subtópico 2 diz, um futuro desconhecido, Gênesis capítulo 12, versículo 1, vai dizer, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Bem, nós já comentamos bastante sobre esse assunto no tópico anterior, acabou que eu juntei um pouco, mas aí só para complementar, realmente nós vemos que para Abraão ir rumo a um futuro desconhecido, ele precisou realmente de muita fé e precisou realmente colocar toda a sua confiança em Deus, porque conforme a gente vê aqui em Atos capítulo 7, versículo 5, que diz que Deus lhe trouxe para a terra que havia prometido e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Mas lhe prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, lembrando, não tendo ele filhos. Então, se a gente for ver, isso requer fé. Levou ele para a terra, mas quando ele chegou naquela terra, quem estava habitando lá? Os cananeus, já tinha dor na terra. Então, requeria dele muita fé e uma confiança grande em Deus. Então, nós devemos também buscar para as nossas vidas conhecer o Deus que nós servimos, porque se nós conhecermos o Deus que nós servimos, nós saberemos que mesmo diante das situações que se apresentam como impossíveis diante de nós saberemos que o nosso Deus pode todas as coisas e a nossa fé será inabalável. Agora, se nós não conhecemos aquele Deus que nós servimos, quando chega as dificuldades, nós vamos achar que as dificuldades são intransponíveis. E a nossa fé não poderá ser inabalável. Mas se nós colocarmos toda a nossa confiança em Deus, mas nós só conseguimos colocar toda a nossa confiança em Deus se nós conhecermos esse Deus. Porque a partir do momento que nós o conhecemos verdadeiramente, nós sabemos que Ele pode todas as coisas. E para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra, a escola bíblica dominical. Porque aí nós poderemos dizer com toda a convicção, assim como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Eu posso dizer isso, eu posso repetir isso, eu posso dizer no momento das grandes dificuldades, dos momentos impossíveis, eu posso dizer, eu sei em quem tenho crido. Para que eu possa chegar a esta afirmação, eu preciso realmente conhecer o Deus verdadeiro que eu sirvo e saber que Ele é todo poderoso. Escola Bíblica Dominical para a gente aprender sobre esse Deus maravilhoso. O subtópico 3 vai dizer uma caminhada de fé. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Bem, aqui nós podemos perceber a grandeza, nós podemos perceber a importância e a grandiosidade desse evento que nós estamos estudando hoje.
Desde a aparição de Deus para Abraão lá em Ur dos Caldeus, o Deus da glória, quando se apresenta a Abraão e faz aquelas promessas e dá a ordem dele sair daquela terra. Então aqui a gente vê que uma nova fase do plano de Deus, ele começa a se revelar. O plano de Deus que começou, que deu início lá em Gênesis 3,15, quando diz que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E aqui a gente começa a ver que uma página virou, que começou a desenrolar, começou a entender aquele plano, porque quando nós falamos em plano, nós começamos um plano aqui e nós conseguimos visualizar todo aquele desenrolar de planos. Mas como Deus é soberano, ele tem os seus planos e o tempo dele é diferente do nosso. Então ali, quando a gente começa a estudar desde Gênesis, desde a criação, desde Gênesis 3,15, quando ele promete que teria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, a gente vem estudando e chegando agora nesta segunda fase do estudo de Gênesis, que começa aqui no capítulo 11, a gente vê que aqui já se desenrola, aqui já se abre mais uma página, e a gente começa a entender o plano começando a se cumprir. A partir de Abraão surgiria uma grande nação, aquela que começou lá em Sete que veio crescendo naquela descendência, e chegou agora em Abraão, e daqui a promessa já é já é aberta uma nova página para a nossa compreensão daquela promessa que foi feita lá no começo se cumprindo. E a gente começa a entender melhor o plano de Deus a partir daqui. E aqui nós temos a revelação mais clara daquele plano que Deus começou a colocar em movimento lá em Gênesis 3,15. Aqui a gente começa a ter claramente esta visão de que aquilo começa a se cumprir. Então, começa com o chamado de uma pessoa, a constituição desta uma pessoa em uma nação, a promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente dessa nação viria, esse descendente, e a promessa da bênção para o mundo todo, né? Que todos seriam abençoados através dele. E agora a parte que é da obediência de Abraão, porque essas promessas requeriam a fé de Abraão. Sim, o Deus da glória apareceu numa visão, fez todas essas promessas a Abraão. Agora cabia a Abraão decidir se ele ia obedecer ou não essas promessas, se ele ia estar disponível, se a sua agenda estaria disponível para Deus ou não. E é exatamente o que ele faz para obedecer a ordem de Deus, como diz aqui no versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então, essa partida aqui se refere à partida de Ur dos Caldeus, quando ele ouve esse primeiro chamado lá em Ur dos Caldeus, e ele parte de lá em direção a Harã, que lá foi quando Deus apareceu para ele a primeira vez, como nós já vimos. E agora, em Harã, ele parte para Canaã. Uma vez que seu pai já morreu, ele parte de Harã para Canaã. E ali ele sai de Harã depois desse acontecimento, e isso requer dele muita fé. Aqui nós temos um dos maiores exemplos bíblicos de fé na prática. Fé é a certeza das coisas que espera e a convicção dos fatos que não se veem. E o exemplo de Abraão, ele é usado no Novo Testamento inúmeras vezes para ilustrar o que é ter fé, ilustrar o que é fé na prática em Cristo Jesus. É fazer o que Abraão fez, baseado na promessa de Deus. Não tinha nada, ele não tinha filhos, ele não tinha um palmo de terra. Abraão, ele não sabia onde ele haveria de ir quando ele saiu a primeira vez de Ur, mas ele obedeceu a Deus. Isso é que é fé. Fé leva à obediência, fé leva ao cumprimento da vontade de Deus. Ele partiu pela fé, porque Abraão, ele tinha ali 75 anos. E ele não tinha filhos e a sua esposa era estéril. Então, todos os fatos ao redor dele eram contra aquela promessa que Deus havia feito. Mas mesmo assim, ele decidiu, ele tomou uma decisão de colocar sua confiança em Deus, de confiar que Deus haveria de cumprir aquilo mesmo que tudo ao redor mostrasse que não era possível. E ele partiu pela fé, porque ele só tinha a promessa de Deus e mais nada, não tinha mais nada. Partiu pela fé para receber uma herança que ele nunca tinha visto antes, antes da qual ele não tinha nenhum sinal de demonstração. Isso era fé. O tópico 2 vai dizer as promessas. O subtópico 1 diz uma grande nação, Gênesis 12:12, partir de ti farei uma grande nação.
Então, quando Deus apareceu a Abraão, ele fez algumas promessas. Na verdade, ele fez 7 promessas. Se a gente for dividir elas vão dar 7 promessas. Lembremos que a essa altura, as nações já haviam se espalhado por toda a terra. E depois do fenômeno de Babel, o conhecimento do verdadeiro Deus, ele se tornou restrito a um número muito pequeno de pessoas. Então, Deus aparece a Abraão e faz a ele 7 promessas. E a primeira promessa que ele faz é: farei de ti uma grande nação. Diante de Abraão, que tinha 75 anos, diante da sua mulher Sarai, que era estéril, Deus chega e a primeira promessa que ele faz é: eu vou fazer de você que não tem filhos, uma grande e numerosa nação. Então a fé precisava fazer parte de Abraão, precisava estar entranhada nele, porque todas as promessas de Deus requeriam dele uma fé muito grande, incondicional, uma confiança total em Deus. E a segunda promessa que Deus vai fazer: eu abençoarei você, que significa que Deus iria mostrar por ele um grande favor. Eu vou lhe cercar de bênçãos materiais e espirituais, muito mais do que você já possui. O Deus da glória, que foi como ele se apresentou, o Deus da glória que apareceu ali a Abraão, estarei ao seu lado e serei o seu defensor, serei o seu provedor. Eu vou lhe cobrir de todo tipo de bênçãos. Deus começa ali a fazer as promessas. O subtópico 2 vai dizer que a segunda promessa, um grande nome, Gênesis capítulo 2, versículo 2, parte B, e te engrandecerei o nome. Então, eu vou engrandecer o seu nome, que ele diz ali, sendo que Abraão era um dos muitos que moravam ali em Ur dos Caldeus, depois se mudou para Harã, um desconhecido. Não tinha nenhuma fama, ninguém tinha conhecimento dele através de algo que ele havia feito, né? Ele era um completo desconhecido, como tantos outros que moravam ali naquela região. Mas Deus chega para ele e promete: eu darei para ti um grande nome, eu engrandecerei o teu nome será célebre, será conhecido. E é impossível não notar o contraste com o capítulo 11, versículo 4. Inclusive, eu vou até ler aqui na revista da lição anterior, onde o homem disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Então, no capítulo 11, a gente viu o episódio da Torre de Babel, onde o homem, por seu próprio esforço, tentando ser autônomo, tentando ser independente de Deus, com suas próprias forças, ele tentando ter o seu nome célebre, tentando engrandecer o seu nome, tentando ter o seu nome escrito na história para não ser esquecido. E agora, em contraste, nós vemos Deus, o próprio Deus verdadeiro, fazendo esta promessa a Abraão, dizendo: eu farei o teu nome grande, eu farei o teu nome célebre, te engrandecerei o nome. Então a gente vê que não é da vontade, não é que o homem quer, não é que o homem vai conseguir com seus próprios esforços, com a sua arrogância, com toda a sua tecnologia, que ele vai conseguir ter o seu nome grande. Não. É quando Deus decide, é quando Deus quer fazer isso, quando ele permite que o nome seja engrandecido. E foi essa promessa que Deus fez a Abraão, que o seu nome haveria de se tornar célebre em todas as nações. Então, a melhor coisa é seguir os planos de Deus, é seguir a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável para todos nós. O subtópico 3 vai dizer: uma grande nação, sê tu uma bênção. Gênesis capítulo 2, versículo 2, a parte C. A quarta promessa aqui do texto está dizendo que seja uma bênção, você será uma bênção, que Deus quer dizer que eu vou te abençoar e você será um canal de bênção para toda a sua descendência, mas não somente para toda a sua descendência, mas para todo mundo. Esse era o plano de Deus, que Abraão, na verdade, fosse um canal de bênção, que esta nação que surgiu ali a partir de Abraão fosse um canal de bênção para todas as outras nações, e todas as outras pessoas seriam abençoadas. E o plano de Deus não se restringia somente a Abraão, não se restringia somente a descendência de Abraão, mas ela englobava o mundo todo. Esse era o plano de Deus. E a partir de Abraão, a partir desta nação que se formava dali, essa bênção que ele prometeu que Abraão seria, certamente se cumpriria em sua plenitude lá na frente, onde da descendência de Abraão viria aquele que salvaria o mundo todo, se tornando ali plenamente realizado, de que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele. Sim, Jesus Cristo, através de Jesus, todos nós temos o direito à salvação, todos nós podemos escolher a Cristo, escolher ser salvo.
Em Gênesis 12, capítulo 3, nós temos a quinta bênção: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, Deus ia abençoar não apenas Abraão, mas todas as outras famílias através dele, e por meio dele todas as nações do mundo seriam abençoadas. É claro que aqui está uma referência, como eu já disse, uma referência ao Messias. Ainda que fosse uma referência discreta ainda, até porque até então não tinha como Abraão compreender todo o plano, fazer esse panorama que hoje nós podemos fazer, de ligar o começo do plano de salvação, que é que nós estamos estudando agora, é o comecinho do plano da salvação de Deus, que se liga lá no Novo Testamento, na conclusão deste plano de salvação. De ti serão benditas todas as famílias da terra através de ti. Então agora a gente já consegue fazer essa ligação e consegue entender esse contexto, mas até então Abraão ele entendia o que Deus lhe revelava até então, mas o plano geral ele ainda não tinha como compreender. Deus está simplesmente dizendo: de você virá aquele em que eu vou abençoar todas as nações. E é claro que a pessoa que é referida aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele todas as pessoas recebem o perdão de pecados e se reconciliam com Deus. Mas aqui ainda é muito cedo para Abraão entender, como eu disse, ele ainda não tem esse panorama geral, ele ainda não consegue compreender ainda todas as consequências do que Deus está dizendo aqui. Por isso é que ele saiu pela fé, porque ele só ouviu isso, ele entendeu ali o que ele pôde, o que Deus havia revelado a ele. Muita coisa Deus ainda não tinha revelado para ele, a totalidade de tudo. Agora nós podemos compreender o contexto todo, mas até então ele não tinha como Abraão saber toda a totalidade do plano em si. Por isso, isso requeriu dele muita fé. E por meio de Abraão, Deus haveria de abençoar todos os povos da terra, porque dele viria o Salvador prometido, que haveria de vencer a serpente, vencer o pecado e os seus efeitos que começaram lá no Jardim do Éden, e que essa bênção haveria de alcançar o mundo todo. O tópico 3 vai dizer seu legado, o subtópico 1 vai dizer levantador de altares, Gênesis capítulo 12, versículo 7, que diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou a Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecer. Então Deus prometeu abençoar Abraão e torná-lo famoso, mas havia ali uma condição. Como normalmente há sempre uma condição, ele teria de obedecer a Deus completamente, ele teria que confiar, colocar toda a sua confiança em Deus, por mais que ele não compreendesse ali na sua totalidade o plano de Deus, mas ele teria que confiar, que colocar toda a sua confiança em Deus. Isso significa que ele teria que deixar a sua casa, teria que deixar seus amigos e viajar para uma nova terra, deixar sua terra natal, deixar tudo que ele havia construído ali em Ur dos Caldeus. Ele teve que abrir mão, ele teve que renunciar tudo aquilo para obedecer a voz de Deus. E quando ele se estabeleceu ali em Harã, que ele já conquistou muitas riquezas, ele também normalmente teve que abrir mão de tudo aquilo e seguir em frente à terra onde Deus prometeu estabelecer a grande nação formada por seus descendentes. Então, Abraão obedeceu, partiu em direção à promessa de Deus para um futuro de bênção ainda maiores, mas tudo pela fé. Nada era palpável, nada era já visível, conseguia entender, olhava e entendia todo o cumprimento das promessas, não. Todas as promessas precisavam de fé, porque nenhuma delas era palpável. Tudo era pela fé. Então, para as nossas vidas, nós temos que tirar a aplicação pessoal, que Deus pode estar tentando nos levar para um lugar que pode ser para Ele de grande proveito, que pode ser esse período de transição que é necessário para que nós possamos passar para o próximo degrau. Não permitamos que o conforto e a segurança nos façam perder o plano de Deus para a nossa vida, não, mas vamos abrir os nossos olhos espirituais para compreender a vontade de Deus para nós, porque a vontade dele é sempre melhor, é boa, perfeita e agradável. É melhor vivermos debaixo das suas asas. O tópico 1, levantador de altares. Sim, Abraão, ele construiu ali um altar ao Senhor. Os altares, eles eram construídos por muitas religiões naquele tempo, só que para o povo de Deus eles simbolizavam não apenas um local para sacrifício de animais, mas ele tinha um significado muito maior. Ele simbolizava a comunhão com Deus, eles simbolizavam a comemoração de notáveis encontros com Deus. Eles eram feitos de rochas firmes e de terra. Aqueles altares que eram construídos ali, eles ficavam ali por longos períodos de tempo.
o que servia para as pessoas que o haviam feito como um lembrete da proteção de Deus e um lembrete de que Deus estava ali com eles, que Deus falava com ele, que Deus guiava e cuidava deles. Abraão, ele construía regularmente altares a Deus. Se a gente continuar lendo a história ali, a gente vai ver que em vários lugares que Abraão parou, onde ele armava tendas, ele armava um altar a Deus. E os altares a Deus, eles tinham 2 propósitos. Abraão construía ele com 2 propósitos. O primeiro era para oração e adoração, e o segundo para servir como lembrança das promessas, das bênçãos de Deus. Abraão não poderia sobreviver espiritualmente sem renovar com regularidade o seu amor e sua lealdade a Deus. Construir altares ajudava Abraão a lembrar-se de que Deus era o centro da sua vida, que sua confiança devia estar 100% nele, ele não deveria duvidar. O culto regular ajuda-nos a refletir sobre a vontade de Deus e noticia-nos e motiva-nos a obedecer a ele. Então devemos sim levantar altares. Até o autor da revista, aqui ele nos fala que altares nós temos construído nas nossas vidas, que tipo de altar você tem construído no seu lar, onde você para. Aqui diz que onde Abraão armava uma tenda, ele levantava um altar a Deus. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer alguma coisa para nós? Tem algum simbolismo, algum aprendizado, algum ensinamento para nós? Onde Abraão armava uma tenda, ele construía ali um altar a Deus. Nós devemos sim refletir sobre isso, porque ali ele cultuava a Deus publicamente. Ele era um adorador autêntico, conforme o autor da revista nos fala. E o autor da revista, ele nos chama a reflexão quando ele informa que a vida de Abraão foi cheia de altares, que onde Abraão colocava uma tenda, ele fazia um altar ao Senhor. E ele faz aqui a reflexão para nós. A nossa vida está cheia de quê? A vida de Abraão foi cheia de altares. E a nossa vida está cheia de quê? Nós deixamos marcas da nossa fé por onde nós andamos. As pessoas com quem convivemos sabem que nós somos crentes. O autor da revista, ele nos leva a essa reflexão. Será que onde eu armo a minha tenda, onde eu me constituo ali, eu constituo na minha casa, onde eu sou constituída no meu trabalho, onde eu passo, onde eu armo as minhas tendas, lá eu também levanto altares ao Senhor? Ou será que lá no meu trabalho ninguém sabe que eu sou cristã, eu não dou nenhum indício de que eu sou cristã, eu não ajo como cristão, eu não falo nada? Porque muitas vezes nós não precisamos sequer pregar o evangelho no nosso ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Só o nosso modo de agir denuncia que nós somos cristãos. Nós armamos altares muitas vezes sem falar uma palavra. Muitas vezes armamos lindos altares a Deus apenas com o nosso modo de viver. Glorificamos o nome de Deus com lindos altares através do nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de nos vestir. Sim, o nosso modo de nos vestir diz muito a nosso respeito. Então, os altares que eu tenho armado ou por onde eu passo, que tipo de altares eu tenho armado? Na minha casa, eu tenho armado algum altar, eu tenho levantado algum altar ao Senhor? Eu tenho feito meus cultos domésticos, eu tenho orado, eu tenho lido a palavra de Deus. Se eu tenho filho, eu tenho juntado ele ali ao redor da mesa e falado de Deus e dado uma oportunidade para cantar o famoso culto doméstico. Sim, o culto doméstico é uma forma de levantarmos altar em nosso lar. É uma forma de nosso filho olhar para nós e nos ver como exemplos, porque muitas vezes somente falar para os seus filhos de Deus não é o suficiente, porque muitas vezes ele não se atenta tanto às nossas palavras. Mas se você viver conforme a vontade de Deus, se você obedecer à voz de Deus, o seu filho vai olhar para você e o seu exemplo vai servir muito mais do que muitas palavras. Então vamos levantar altares que engrandeçam o nome do Senhor. Onde nós armarmos uma tenda, vamos levantar um altar ao Senhor. Sejamos exemplos, sejamos luz em meio às trevas. O subtópico 2 vai dizer imperfeito, que diz: dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conserve em vida. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Aqui o autor está querendo mostrar que o fato de Abraão ter sido pai da fé, de ter sido escolhido por Deus para constituir, para começar a partir dele ali uma grande nação, não quer dizer que ele era perfeito. O fato de ele ter tido muita fé não mostra a perfeição dele. Não, mas mostra aqui
com essa história que ele era imperfeito, que ele precisava se aperfeiçoar em Deus, que a sua confiança tinha que estar em Deus para ele poder continuar. E quando a fome chegou, a gente nota essa história aqui, para ele ir para o Egito, a fome primeiro chegou até ele, ele foi obrigado a ir até o Egito, porque o Egito era o único lugar que tinha alimento. Então, movido pelo medo, Abraão ele pede para Sarai, sua esposa. Sarai, sua esposa, era uma mulher muito bonita, chamava muita atenção. E ele, com medo de alguém ali querer ficar com a sua esposa e matá-lo para poder ficar com ela, ele pediu para que ela mentisse, dissesse uma meia-verdade, digamos assim, porque de fato Sarai era meia-irmã de Abraão, conforme a gente já viu. Mas ela também era esposa dele. Então ele pede para ela contar essa meia-verdade. E se ele dissesse que ele era irmão dela, ele receberia um local de honra. Todos honrariam ele por conta dela, para agradá-la. Mas se soubesse que ele era o marido dela, ela não poderia ficar nos harém e ele corria risco de vida. Ele corria o risco de ser morto para que os egípcios ficassem com Sarai no seu harém. E assim nós vemos que nesse momento Abraão ele perde um pouco da sua confiança em Deus, ele esquece um pouco de todas as promessas que Deus havia feito, ele perde ali a fé na proteção de Deus, mesmo após ouvir todas aquelas promessas que Deus havia feito para ele, e ele conta essa meia-verdade para os egípcios. E isso nos mostra como a mentira mistura-se aos efeitos do pecado. Porque ao mentir, os problemas de Abraão eles se multiplicam, conforme a revista vai explanar aqui, que vai citar TH. Então, aquela falta de fé, aquela falta de confiança na proteção do Deus todo verdadeiro ali, trouxe muitos problemas para Abraão, e nós não devemos tomar as nossas decisões guiadas pelo medo, mas nossa confiança deve estar sempre em Deus, não devemos nos deixar dominar pelo medo nos momentos das grandes adversidades, no momento que são iminentes de perigo. Não, até nas iminências do perigo nós devemos continuar confiando na proteção do Deus Todo-Poderoso. O subtópico 13 vai dizer desapego, Gênesis capítulo 13, versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Aqui ele está se referindo já a seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, que já havia falecido. Ao enfrentar um conflito em potencial com seu sobrinho Ló, Abraão tomou a iniciativa no estabelecimento da disputa de para que lado ele iria, que terras ele iria e que terras Ló iria, já que ambos os rebanhos haviam crescido muito e já não tinha como eles ficarem ali juntos, era necessário que eles se apartassem. E ali naquela disputa, Abraão leva Ló e diz para ele escolher qual dos dois lados ele iria. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Ele mesmo tendo a prioridade de escolha por ser mais velho, por ser o chefe de família, mesmo assim, mostrando ali a sua piedade, mostrando ali a sua humildade, ele deixa que Ló tome essa decisão, mesmo que ele tivesse o direito de fazê-lo. E ao permitir que Ló escolhesse primeiro a terra, Abraão ele colocou de lado seus próprios direitos como cabeça da família. Isso parece agora novamente uma atitude de fé, não é? Sim, agora nós podemos ver novamente Abraão com uma atitude de fé na promessa de Deus e contrasta com as suas ações anteriores, né, que foram baseadas pelo medo. Isso mostra que o homem ele tem altos e baixos. Muitas vezes a sua fé está ali, inabalável, mas muitas vezes a fé dele está diminuída. Mas nós não devemos nos desesperar, mas devemos pedir, Senhor, que a minha fé esteja sempre em Ti, mesmo que por algum momento eu tenha vacilado, mesmo que por algum momento eu tenha deixado de confiar em Ti, mas agora eu quero voltar a confiar em Ti, Senhor. Assim como Abraão teve aquele momento anterior que ele contou uma meia-verdade para os egípcios para livrar a sua vida, deixando de colocar a sua fé em Deus, mas agora, novamente neste novo episódio, ele mostra que a sua fé estava novamente em Deus. E aí nós vemos que mesmo que nós passemos por esses momentos, que a nossa fé esteja embaixo, digamos assim, mesmo assim, o nosso Senhor Jesus, Ele nos recebe novamente quando nos arrependemos dos nossos erros, confessamos e alcançamos a misericórdia do nosso Senhor. E assim ficamos por aqui, mais uma vez, na nossa linda e maravilhosa lição. Não esqueça, quando você for lecionar, de pedir a ajuda do Doce Espírito Santo, ele sempre está pronto para te ajudar. Compartilhe este vídeo, curta, se você puder comentar, se puder divulgar no WhatsApp, nos seus grupos, com outros amigos, para que
você acha, para quem você acha que precisa estar ouvindo essa palavra, ouvindo esse estudo, compartilhe, que isso ajuda o canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!